Deu já? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Antes de iniciarmos, então eu vou convidar todos para que a gente possa fazer a nossa oração inicial. Amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que este momento seja abençoado e traga paz, harmonia e conhecimento a todos nós. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem em nossos estudos e atividades. Que assim seja. Bom, hoje o assunto escolhido foi mediunidade e responsabilidade. Já tivemos essa aula de mediunidade no ano passado, a gente falou um pouquinho sobre mediunidade, falamos um pouquinho dos tipos, O Guilherme também deu já uma introdução sobre isso também esse ano. Então hoje a gente vai iniciar focando mais no quesito responsabilidade também, tá? Então eu vou passar aqui um pouquinho também da teoria ali, E a gente vai avançando. E à medida que vocês tiverem dúvida, a gente pode ir conversando. Então o que é a mediunidade, propriamente dita? Então no Espiritismo, a capacidade de um espírito encarnado de sentir e comunicar-se com o mundo espiritual, chamamos de mediunidade. Então seria praticamente essa comunicação entre espíritos encarnados e espíritos que não estão mais encarnados. Lá no Livro dos Médiuns, na questão 152, temos lá, toda a pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade faz parte das pessoas e por isso não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Assim podemos dizer que todos são médiums, em maior ou menor grau. Então aqui a gente entende, o Espiritismo traz isso, que todos temos a capacidade de nos comunicarmos com os espíritos desencarnados, Então em menor ou maior grau. Então nós todos temos essa capacidade de comunicação, de troca. Nos domínios da mediunidade, lá no capítulo 5, o orientador Aulus fala que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Aqui ele já diz, é um dom, Nós trazemos lá da nossa reencarnação, E nós trazemos como um dom. Falando um pouquinho aqui, do Allan Kardec, a mediunidade, ele diz lá, que a mediunidade ela não é um privilégio nem um castigo, mas uma comunicação normal entre dois planos da vida. Boa noite. Allan Kardec estudou os fenômenos, como a faculdade mediúnica funciona e como lidar com ela de forma segura. Então ele estudou primeiro os fenômenos, o que estão acontecendo, e depois descobriu-se, que tudo da psique, Então estudar também o ser humano, a psique, o cérebro, e como essa comunicação acontece, E ajudou inúmeros médiuns na época, inclusive, a lidar com a sua faculdade. Naquela época, em 1850, muitos médiuns que tinham, essa mediunidade mais ostensiva, que a gente chama, sofriam muito, eram taxados de loucos, enfim, tiveram perseguições, enfim, e sofriam também, não sabiam lidar, não sabiam o que estava acontecendo. E com a vinda e a codificação do Allan Kardec, esses médiuns conseguiram, então, ser instruídos e até saber, o que é que eles tinham e lidar com isso, Então, também foi muito importante. Segundo o Livro dos Médiuns, eles classificam a mediunidade dividindo em mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de efeitos intelectuais, médiuns sensitivos, médiuns naturais ou inconscientes. Então, médiuns de efeitos físicos, classificação geral ali dos médiuns, segundo o livro lá do Allan Kardec. Os efeitos físicos são os mais aptos à produção de fenômenos materiais. Eles doam o ectoplasma, que é o nosso fluido vital, que agora a gente já sabe, pelo qual os espíritos produzem os fenômenos. Então, batidas, movimentação de objetos. Então, esses são alguns exemplos de fenômenos físicos.
Os sensitivos ou os impressionáveis são as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por meio de uma vaga impressão, um arrepio, sensações que não sabem às vezes explicar. E todos os médiuns são necessariamente sensitivos. Então, né, Allan Kardec traz também isso, que não é que você só seja sensitivo, ou que você só seja efeitos físicos, né? A maioria dos médiuns também tem essa sensibilidade sensitiva. Os audientes, que são os que realmente ouvem a voz dos espíritos, ouvem a voz como se realmente tivesse alguém falando mesmo, né? Uma voz não só, né? É na cabeça, né, mental, mas eles ouvem a voz como se estivessem chamando. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, às vezes estar dormindo e acordar achando que alguém está chamando, assim, é mais ou menos essa sensação, né, que ele quis dizer aqui com os audientes. Os falantes ou psicofônicos, que são aqueles pelos quais os espíritos agem pelos órgãos vocais. Então, também são chamados de médiuns de incorporação ou médiuns de passagem, né? Então, são aquele espírito que se conecta com a energia do médium e através das cordas vocais, ali, dos órgãos do médium, o espírito fala, né? A voz é do médium, né? Ali, mas o espírito, né, que está falando ali através dos órgãos do médium. Os videntes, que são os que têm a faculdade de ver os espíritos. Ele fala que é com a alma, né? Porque não é com os olhos, o órgão, o olho, né? Que se vê, né? É com o cérebro, né? Então é um pouco diferente. Mas o médium vidente, ele consegue visualizar o espírito, às vezes até a ponto de se confundir se está encarnado ou desencarnado, né? Sonâmbulos, que é através da emancipação da alma do médium, uma outra inteligência se manifesta através dele. Curadores, capacidade que alguns médiuns possuem de curar pelo simples toque, olhar e até mesmo pelo gesto, sem ajuda de nenhuma medicação, apenas com o fluido magnético. E também tem os pneumatógrafos, que é a escrita produzida, é a escrita direta, né, que eles chamam, que é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem o curso da mão do médium. É uma escrita, acontecia mais, né, na época ali do estudo do Allan Kardec, onde se colocava caneta, um papel, ou dentro de uma caixa, ou dentro de uma gaveta, e se afastava, né? E através do médium ali também, sem intervenção humana, depois você ia lá, abria e estavam algumas escritas no papel. Então eles chamam de escrita direta, que não é psicografia, utilizada através da mão, né, do médium. Essas comunicações eram escritas, às vezes eram linhas, desenhos e escritas rápidas, não como a psicografia, textos longos, né? Eram textos mais curtos, acredito até pela dificuldade, né, que tinha-se. E aí trouxe aqui algum exemplo de uma história que está também lá no livro dos médiuns, do Barão de Gualtensdub, onde ele conseguiu registrar, né, e depois essas informações ali. E a mediunidade comuns a todos os tipos de médium, né? Médiuns naturais ou inconscientes, que são aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade, na maioria das vezes sem nem ter consciência. Às vezes você nem sabe, né, que você tem essa finalidade, que você tem esse, não vou dizer poder, né, mas como se fosse, né, que você tem essa mediunidade, mas as coisas acontecem quando você está perto, né. Tem uma história, agora eu não sei, acho que foi no podcast que eu estudo sobre o Livro dos Médiuns, que foi contado pelo Jacob, onde tinha uma casa, e a família se mudou para casa, e de repente começaram a ouvir barulhos, e aí perceberam que só quando a empregada estava na casa haviam os barulhos. E aí foram estudar, né, né, entender que ela tinha a mediunidade de efeitos físicos, mas ela nem sabia. Então ela doava ectoplasma
quando ela estava ali, o espírito conseguia se comunicar com aquela família. Quando ela não estava, nada acontecia, né? E ela nem sabia. Então, médios conscientes ou voluntários é o contrário, né? São aqueles que têm a capacidade de provocar os fenômenos pela própria vontade, né? Desde que haja participação também da espiritualidade. São os médios que têm a consciência da sua mediunidade. Depois, Allan Kardec classifica também as categorias em médio de efeitos físicos e médio de efeitos intelectuais, né? Então aqui, como a gente já falou, são aqueles que produzem os fenômenos de efeitos materiais. Eu coloquei aqui uns exemplos, né? Materialização, a transfiguração. Esses estão bem explicados naquele conteúdo que a Ali passou ano passado, que está lá no nosso drive, né? Então a gente passou um a um, não sei se quem estava aqui lembra, né? Mas depois a gente pode disponibilizar lá o link novamente. Tá no YouTube também? Ah, beleza. Que aí a Ali explica bem um a um, né, naquela aula. E os médios de efeitos intelectuais, que são aqueles que estão mais aptos a transmitir as comunicações inteligentes, né? Inspiração, a intuição, a vidência, né? Desdobramentos, que hoje em dia são mais praticados, né? Os de efeitos intelectuais. E aqui, né, agora, né, a influência dos espíritos conosco, né? Como que funciona isso, né? Como que lá no Allan Kardec, né, descreve sobre isso, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? E aí diz, né? Essa é uma pergunta que Allan Kardec fez ao espírito, né? E aí responde: a influência é muito maior do que se pode imaginar. E muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. A gente até assusta, né? Se for pensar assim. O quanto nós temos que ter o poder sobre nós, o quanto somos influenciados por forças e energias que a maioria de nós não vê, né? E então, o quanto é importante, né? A gente estudar agora e saber o quanto é que nós podemos ser influenciados no nosso dia a dia. Então, a conexão espiritual através da sintonia vibratória. Como que funciona, né? Essas influências funcionam, né? Como que se dá? Através do pensamento, do nosso pensamento mesmo. Então, os espíritos, eles se comunicam naturalmente através da mente, né? O nosso cérebro é poderosíssimo, né? E em uma espécie de telepatia universal. Então, a qualidade dos seus pensamentos, sentimentos, atrai espíritos com vibrações semelhantes. Quando nós estamos pensando, o nosso pensamento ele cria uma vibração, ondas, né, vibracionais. E através dessa vibração, nós ficamos visíveis aos amigos do mundo espiritual. Então, eles nos enxergam, eles nos encontram. Então, a nossa vibração nos torna visível aos espíritos de vibração parecida com a nossa. Então, quando estamos felizes, quando estamos no bem, quando sentimos gratidão, nós estaremos, né, amparados por essa espiritualidade também. E ao contrário também é válido, né? Quando você está triste, chateado, com raiva, você vai ficar visível a esses espíritos, vai se tornar visível a esses espíritos que também estão vibrando nessa sintonia. Intuição e inspiração. Então, a forma mais comum de conexão, de comunicação mesmo, dos espíritos conosco, é muito também através da intuição e da inspiração. Então, é uma conexão que ocorre quando você sente um aviso, quando você recebe uma ideia repentina, né? E isso, frequentemente, é a influência, né, dos seus guias espirituais ou entes queridos. Então, quando você tem que perceber também a teoria dos seus pensamentos, das suas intenções, né? Mas já aconteceu, às vezes, de você... acontece coisas, às vezes, engraçadas, que a gente fala, nossa, que engraçado, era para eu ter saído faz 5 minutos e agora escutei um barulho e voltei. Ou, né? Então, às vezes, são coincidências que a gente acha, né, que são coincidências, mas, no fim, pode ser muito, sim, a influência dos nossos guias espirituais, né, nos orientando, né, acontece alguma coisa, você lembra, né, ou você quer falar, você acha melhor não falar, e aí você não fala, e depois você percebe, melhor, que bom que eu não falei. Então,
são intuições, né, e inspirações que a gente também recebe o tempo inteiro. E através do sono e do desdobramento a gente também tem acesso à comunicação espiritual, porque nossa alma sai do corpo, se desdobra durante o sono, e durante o sono a gente pode sim nos encontrarmos com espíritos, recebermos comunicações, visitas, né? Muitas a gente não lembra, né? Outras a gente consegue lembrar quando é nos permitido, né? E fica no nosso subconsciente uma hora, quando necessário, e se autorizado a gente consegue lembrar e acessar, né? Então, só para relembrar, né? Atenção, esses 3 tipos aqui, quando nós não temos também todos os médiums, né? Todas as pessoas, né? Todos os encarnados podem se comunicam, mesmo você tendo a mediunidade ostensiva ou não, você tem essa comunicação através dessas 3 formas, tá? Também, Allan Kardec traz aqui uma divisão aí, então, das formas. Ele chama ocultas da comunicação, que são as comuns quando a gente ainda não entende, né? Qual que é a minha mediunidade, mas eu sou médium. Então, geralmente, quando não é ostensiva, ele chama de oculta, né? Que daí seriam com os pensamentos, as instituições, né? Os desdobramentos, os sonhos, né? Essa forma mais, vamos dizer assim, mais comum e sutil de comunicação. E as formas ostensivas de comunicação aí seriam, sim, a vidência, a psicografia, algo que você é quase palpável, né? Você vê, mais, que eles chamam de ostensivas, tá? Os bons espíritos nos convidam ao bem, né? Então, como que a gente pode receber as boas e as más inspirações, né? Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida, nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. Então, é para eles um prazer ver-nos nos sucumbir e cair, né? As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem sabermos, né? Eu acredito que essas são as mais difíceis, né? Porque quando você vê, quando você escuta, parece que é mais fácil você entender. Agora, como você vai discernir, né, o seu pensamento do espírito? Então, nisso a gente tem que ficar, né, na nossa responsabilidade, né, diária, né, de entendermos melhor o que nós estamos conectando, o que nós estamos pensando, né? Então, essas comunicações, nas comunicações ocultas, né, a gente é influenciado e precisa, né, prestar bem atenção, né? Cabe ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. Isso é um trecho que está na introdução do Livro dos Espíritos, né? Então, aqui Allan Kardec já fala, nós temos o livre-arbítrio. Então, às vezes a gente não está num dia bom e parece que vai ficando cada vez pior quando vai passando o dia. E aí cabe a nós pensarmos, nossa, mas espera aí, esse pensamento aqui, por que eu estou tendo isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Então, cabe a nós, em algum momento, a gente tem que discernir o que está acontecendo, né? É o nosso livre-arbítrio. O espírito, ele vai poder te influenciar coisas ruins? Sim, ele vai tentar. Mas quem vai executar essas coisas ruins é você, se você quiser. Então, é o livre-arbítrio que desde sempre você tem que orar ali e vigiar também as suas atitudes, os seus pensamentos, né? Então, aí as boas e más inspirações, elas vão ocorrer dependendo da tua sintonia. Mais pra frente a gente vai ver ali um pouquinho sobre obsessão também, mas independente de qualquer situação, cabe a nós, né, com a nossa inteligência, com a nossa moral, discernir a realizar ou não, seguir ou não tal caminho. Né? Falando aqui da obsessão. Nós vamos ter uma aula em outubro, né, com o Guilherme sobre isso, então eu não vou entrar muito assunto aqui, né, muito adentro, mas eu quis dar uma passadinha, porque de certa forma a obsessão ela é uma forma de comunicação, né, com a influência, né, ela está aqui dentro da influência dos espíritos, né. Então, entre as muitas dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, devemos colocar em primeiro lugar a obsessão. Ou seja, o que é a obsessão? O domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. A obsessão é praticada apenas pelos espíritos inferiores, que procuram impor esse domínio.
Então, os espíritos superiores, eles não vêm, né, obsidiar, né? Eles vêm guiar, eles vêm orientar. Mas os espíritos inferiores, eles de alguma forma podem, sim, são eles que causam as obsessões, né? Então, na prática, a obsessão, ela ocorre pela sintonia de pensamento, de vibrações, né? Da mesma forma, né? Então, na obsessão... Já tá ligado, né? Na obsessão simples, a pessoa que está sofrendo obsessão consegue entender que ela está sendo... Consegue entender que aquele sentimento, aquilo que está acontecendo não é dela. Ela está acompanhada, digamos assim. Na fascinação, o obsessor, ele cega o médium. De tal forma que esse passa a acreditar cegamente nas orientações da entidade. E ele começa a não conseguir ter aquele discernimento ali, sabe? Achando que está recebendo apenas ensinamentos superiores. E a subjugação, que é o espírito, ele domina a vontade do médium, controlando suas ações físicas ou forçando manifestações involuntárias. Quem às vezes incorpora, por exemplo, acaba incorporando em qualquer lugar, ele acaba... É uma forma de obsessão que ele acaba prejudicando o médium nessa parte, né? Aqui eu até trouxe uma ilustração, né, da influência oculta dos espíritos. Influência oculta porque a gente vai ver lá que é dos pensamentos, né? Não é uma mediunidade ostensiva aqui no caso da figurinha. Então, que é o que acontece na maioria, ou, né, muitas vezes até ao longo do nosso dia, e até às vezes na obsessão mesmo, né? Então, o nosso pensamento, né, do lado esquerdo aqui, é uma sequência onde ela está mantendo ali uma meditação, uma prece, está com os pensamentos elevados. Então, ela vai ter ali a ajuda do mentor dela, um telefonema que pode ser, né, ruim, no fim acaba tudo bem, né? E ela consegue ali manter a boa vibração dela e seguir o caminho. E do outro lado... Talvez um dia que ela não esteja muito bem, ela vai atrair, vai entrar em sintonia com o espírito que vai se aproveitar disso, né? E vai fazer com que as coisas piorem ali, né? Então, a ligação ali naquele dia, naquele caso, já briga, já se desconecta, já, né, se desconcentra. E isso daí pode virar até uma obsessão mesmo, né? Enquanto ela continuar com esses pensamentos e essa energia, esse espírito pode continuar ali perto dela, se aproveitando disso também, né? Ficam felizes em fazer o mal, né? Então fica ali perto dela, até ela conseguir de alguma forma, né? Entender o que está acontecendo. Então às vezes, né? Ela vai no centro espírita, ou ela faz uma oração, ou ela entende, e aí ela consegue se desconectar. Às vezes não é necessário você tomar um passe, nem nada. Às vezes é só uma oração mesmo, você mudar os pensamentos, aqueles espíritos já se afastam, né? Não tem a necessidade de a gente se preocupar com isso. A gente só precisa se preocupar, né, com os nossos pensamentos mesmo, entender as nossas atitudes, né? Isso nós estamos falando da influência dos pensamentos, né? Então, ok, já entendi, vou começar a melhorar meus pensamentos, vou começar a trazer a prece, né? Vamos melhorar isso, né? E tem a influência também do meio, né? Então agora a gente vai ver aqui o que o Livro dos Médiuns traz sobre a influência do meio, né? Então aqui a gente tem até duas imagens, né? Um lugar onde... Estamos trabalhando aqui um prece, como hoje, por exemplo, né? Estamos na aula, estamos, né, conversando, estamos estudando, estamos aprimorando o nosso conteúdo. E aqui, num outro lugar ali,
uma festa, um bar, um ambiente onde tem vícios, né, bebidas, né, e pensamentos não elevados, vão ter espíritos ali. Esses espíritos são obsessores? Cara, nem sempre vão ser, né? Eles estão ali porque eles também gostam daquilo que está oferecendo ali. Eles querem também utilizar desses vícios, eles precisam ainda disso. Então não quer dizer que você vai sair daqui cheia de coisa ruim, nem nada. Mas você, nesse momento, você está com essa turma, né? Então você está frequentando esse lugar, não que você não possa ir, de maneira alguma, né? A gente tem os nossos momentos, mas a gente sabe que nesse lugar aqui são esses tipos de espíritos que vão estar também lá, né? A maioria deles vão ser também vão ter lá, né? Esses que gostam daquilo, né? Então, todos os espíritos que acompanham o médium o ajudam tanto para o bem quanto para o mal. Os espíritos povoam o espaço e estão constantemente entre nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando, participando das nossas reuniões, seguindo-nos ou se afastando de nós conforme os atraímos ou repelimos. Então, mais uma vez ali, a nossa responsabilidade em atrair ou repelir esses amigos, né? Esses seres que estão ali conosco, os nossos amigos desencarnados. Então, estamos cercados de espíritos que têm afinidade com o nosso espírito também, né? Às vezes até parentes, né? E também com o nosso grau de elevação ou inferioridade. Então, isso também tudo vai depender de como a gente, né, como que nós estamos, né, espiritualizados aqui nesse momento na Terra, né? Todas as vezes que nos reunimos, reúne-se conosco uma assembleia oculta que se simpatiza com a nossa qualidades e defeitos, né? Então essa é uma mensagem para a gente refletir, né, para a gente levar conosco, né, que a influência do meio ela também é muito importante. Às vezes a gente está aqui, né, já aconteceu, né? Você frequenta o centro espírita, você tem a sua rotina, mas chega num lugar e esse lugar não é legal, aí você acaba sentindo a diferença mesmo, né? E às vezes até desequilibra, né? Então a gente tem que estar ciente disso, né? De como que estão, né? Onde nós estamos. E também agora a influência moral do médium, né? Essa é a mais importante delas, porque é ela que vai ditar os nossos companheiros e até a qualidade, né, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento aqui. Então, a moral, ela é, né, segundo aqui Allan Kardec, né, o Espiritismo, ela é, assim, a principal, né? Então, o desenvolvimento da mediunidade, ela é proporcional ao desenvolvimento moral do médium. O que isso quer dizer? O médium que é muito inteligente, fala muito bem, né, sabe tudo, ele é o melhor? Não. Vai depender da moral dele, né? O que ele faz, as atitudes, né? Os lugares que ele frequenta, né? É o bem e mal, né? E o desenvolvimento da mediunidade, né? Os espíritos só vão se comunicar com ele, né? Como, né? Então, ó, a faculdade mediúnica, ela reside, no organismo físico do médium. Então, no nosso corpo físico. E é independente da moral. Entretanto, o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal. Então, de acordo com as qualidades morais do médium. Então, às vezes, ele pode ser uma pessoa que tenha boas qualidades, mas não ser um bom médium. Né? Não ter uma moral muito boa, não ter uma moral muito boa, mas ser um bom médium. Ele é um médium, assim, vidente, ele vê, ele ouve, ele tem qualidades ostensivas, mas a moral dele não é elevada. Né? Então, é isso que essa pergunta quer dizer. E, às vezes, uma pessoa que, olha, né, não sinto muito, não tenho muita mediunidade, eu sou humilde, eu não tenho nem muito conhecimento, mas tem uma moral elevada, né? Tem uma moral boa, né? Faz o bem, enfim. Então, mas o espírito, ele vai, ó, nenhuma condição moral impede a comunicação espírita. Então, a pessoa, ela pode ter uma moral boa, ela pode ter uma moral ruim, ele pode ser um médium que, sei lá,
julgou, matou, não sei. Ele tem essa comunicação, ele não é uma boa pessoa, mas ele tem essa comunicação. O espírito, a mediunidade dele não é independente da moral dele. É isso, né? É independente da moral dele. Porém, o nível de comunicação, sim, vai depender da moral dele, né? Os tipos de espíritos que vão se comunicar com ele vai depender do quão bom ou mal ele é, né? Então, nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas. Entretanto, quando estamos em más condições, sintonizamos com os que também estão em situações ruins. Tem um trecho lá no livro dos médiuns, não coloquei aqui porque é muito grande, é um relato de um espírito lá. Se eu não me engano, é o Erasto. E aí ele conta, né, que é bem isso, né? Que não tem essa... que um médium, ele pode se comunicar, né? Um espírito, ele pode se comunicar com um mau médium, e um espírito bom, quando ele não tem outra opção, ele se comunica com o mau médium, né? Então, os espíritos, eles são da mesma energia que nós, né? E quando há necessidade de uma comunicação, às vezes uma pessoa que tem, né, a comunicação mais ostensiva, eles não tem um outro médium, aí os espíritos inferiores, aí acabam usando do médium de mau moral. Mas geralmente os bons espíritos, eles não entram na vibração, acabam não participando quando o médium não tem uma moral legal, né? E ele também comenta assim, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Vê o nosso planeta Terra. Então, os espíritos desencarnados, eles são iguais aos espíritos encarnados, né? Eles só estão desencarnados. Então, vê-se já, mais ou menos, pelos espíritos encarnados que estamos aqui, qual é a influência moral dos espíritos que estão desencarnados, né? Estamos num planeta de provas e expiações, onde temos muitas más influências ainda aqui conosco. Então, aqui, nós também temos muita conexão com esses espíritos mais inferiores, porque estamos aqui num planeta ainda de inferioridade, né? Então, esse grau de encarnados também é o mesmo nível do desencarnado, né? Lembra que a gente estudou que a gente acaba aqui, mas continua, o que a gente é aqui, o que a gente é na carne, a gente é fora da carne, né? Então, é o nível de espíritos que estão se comunicando conosco. Então, se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento né, do ponto de vista moral, ele exerce uma influência muito grande. Então, é a importância da moral dele, né? Para que a comunicação se verifique, o espírito comunicante precisa se identificar com o espírito do médium. Então, essa identificação só é possível se houver simpatia entre eles, né? Ou melhor, né, afinidade, né? E os bons médiuns podem ser enganados por maus espíritos. Isso acontece como um ensinamento para que eles exercitem o bom senso e aprendam a discernir o verdadeiro do falso, né? Então, como eu falei, existem também os dois lados, né? Existem os espíritos bons que acabam utilizando de um médium que não tem uma moral muito boa, porque precisam da ostensividade dele na comunicação, e também tem os espíritos que vão assediar ali, às vezes, os bons médiuns, né? Bons, que eu digo que têm uma moral elevada, até porque, né, para zombaria mesmo, né? Mas os espíritos bons permitem isso para que esse médium sinta, né, e evolua com esse aprendizado, né, com essa comunicação. E aqui a gente também vai falar de algo que Allan Kardec traz, né? Os espíritos, eles falam, né, qual que é, né, uma das piores imperfeições que um encarnado, né, um médium pode ter, né? Então, todas as imperfeições morais, elas são portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Entretanto, aqui eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque ele é o defeito que menos o homem consegue em si mesmo, né? É o defeito que menos o homem reconhece em si mesmo. Então, inúmeros médios dotados das mais belas faculdades
tem se perdido pelo orgulho, né? Isso está lá no livro dos Médiuns, na questão 228. Então, o orgulho, né, aqui eles dizem que é um dos piores, né, umas piores falhas de moral, né? É o que vai levando esse médium, às vezes, a se corromper, né? Enfim, a atrair maus espíritos, a ficar ali com as portas abertas, né? Para os maus espíritos se aproveitarem, né? Então, ele é considerado o maior obstáculo para a mediunidade com Jesus. A influência, né, gera ali espíritos zombeteiros, mistificadores, né? Os mistificadores são aqueles espíritos levianos ou maliciosos que eles se passam por personalidades famosas, assim, mas eles não são, né? Só para induzir ao erro. Então, ele faz uma comunicação lá dizendo que ele é Santos Dumont, e não é nada disso, né? Então, acaba também... O orgulho cega, né, a pessoa, cega o médium, e ele não consegue fazer aquele discernimento que a gente falou no começo, né? Opa, peraí, né? Quem está falando comigo? Que influência é essa que eu estou recebendo? O que eu estou sentindo? Bem, eu estou me sentindo mal? O que está me dando? Né? Então, é muito importante observar isso, né? Porque eles acabam... Né? Então, o orgulho acaba cegando, né, um pouco isso, né? E o resultado, o médium se torna um mau intérprete, né? Ele facilmente é enganado pelas comunicações falsas, né? Prometem grandes revelações ou missões, acaba não ouvindo, né? Os outros, né? Se garantindo, né? E também tem a questão, né, da responsabilidade ali, né? Já que nós estamos falando disso. E uma das influências também morais, né? Traduz ali às vezes também o charlatanismo, que é considerado uma grave violação dos princípios morais e doutrinários, né, definido como exploração da fé, da dor alheia e da simulação de faculdades mediúnicas com o objetivo de obter lucro financeiro ou vantagens pessoais. Às vezes o médium começa, né, tem a mediunidade e tudo mais, e de repente ele se perde nisso e acaba às vezes até perdendo um pouco, né, também a mediunidade dele ali, né, perdendo temporariamente, às vezes até essa facilidade, começa a ficar mais difícil, e ele, para manter isso tudo, ele vai se perdendo, né, ele vai indo para o outro lado, né, ou também já começa achando ali uma oportunidade, né, é uma pessoa oportunista, às vezes nem tem, né, mediunidade ostensiva, ou nem sabe do que está falando, e acaba se aproveitando, né, das pessoas, né? Então isso é o charlatanismo, né? O charlatão, né? O famoso charlatão, né? E aqui na questão 226, né? Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem, que não as aproveitam para a sua própria instrução, eles sofrem as consequências dessa negligência? E aí vem a resposta, né? Se as utilizam mal, serão duplamente punidos, porque lhes é dado meio, né, a mais para se esclarecerem, e eles não aproveitam, né? Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no buraco. Então é aquela historinha, né? Quem sabe da responsabilidade, sabe que está fazendo e está fazendo errado, vai receber uma punição maior do que aquele ignorante que às vezes, né, tropeça ali, faz errado, mas não sabe às vezes muito bem onde que está errando, né? Então a mediunidade é algo que a gente viu também, deixa eu até ver se... passar aqui, depois a gente vai chegar lá, que é algo que a gente pede, né, na nossa encarnação, né? Então, como a gente viu lá, é um dom que a gente recebe ali, né, no começo, né, ali da nossa apresentação, é um dom divino, né? É para a gente usar para nosso aperfeiçoamento moral, aqui, o nosso avanço. E se a gente acaba se desvirtuando, né, sabendo do que está fazendo, né, fazendo errado, a gente vai ser punido sim. E como ser um bom médium, então, né? Segundo ali a doutrina espírita, aqui eu coloquei essa imagem, onde tem um orgulho, onde tem obsessores aqui, onde tem um charlatão lá cobrando, né? Como ficar longe disso tudo, né? Através da prática da caridade e da reforma íntima, porque o princípio o princípio do fundamental, né, do nosso mestre, né, fora da caridade não há salvação. A espiritualidade ela não é algo para ser cobrado, né?
é algo para ser caridoso, né? Humilde, benevolente, simples de coração, sem, né, sem foco no materialismo. Então, é caridoso, né? Um médium com conduta moral duvidosa sintoniza-se com espíritos da mesma vibração, né? O que pode levar à obsessão ou à comunicação mistificadora. Então, aí você já não vai ser um bom médium, já não vai conseguir fazer o seu trabalho, né? Então, a reforma íntima ela está ligada nisso, né? Em controlar os seus pensamentos, as suas atitudes, né? E o esforço para melhorar a si mesmo todos os dias. Eu estava falando disso hoje, antes de chegar, né? Que é a reforma íntima, que é a principal proteção espiritual que a gente tem, é o nosso autoconhecimento. E quanto mais a gente aprende o quanto é importante a gente controlar os nossos pensamentos e atitudes, a gente vai melhorando a cada dia. Não é algo que a gente vai melhorar, a gente tem uma vida inteira, né, para melhorar, né? Não pensa que vai ser, né, daqui uma semana eu vou me tornar santa, né? Não é assim. Mas a gente tem que ter essa consciência e em degrauzinho por degrauzinho, praticando, né, a reforma íntima, porque daí isso vai atraindo os espíritos bons e né, as coisas vão melhorando e eu vou conseguindo desenvolver o meu trabalho. Estudo e discernimento, né? O crivo da razão, aquilo que a gente fala, né? Hoje a gente está aqui estudando, né? Melhorando o nosso conhecimento, entendendo como que as coisas funcionam, né? Então isso é muito importante. E a mediunidade ela não dispensa o uso da lógica, né? A gente deve desconfiar sempre, a gente deve questionar sempre, né? Tudo que está acontecendo, né? O que estão falando, o que eu estou lendo, o que eu estou sentindo, né? Ler e assimilar as obras básicas, né? Como o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é essencial para a gente compreender como que os espíritos se comunicam e evitar ser enganado por entidades zombeteiras ou mistificadoras. Então, por exemplo, o livro dos médiuns, ele foi desenvolvido, e Allan Kardec fala disso na introdução, que ele é um livro que é um manual para o médium. Se você começar a ler o livro do médium, né, o livro dos médiuns ali de Allan Kardec, ele vai te contar tudo, como que é o beabá mesmo, o ABC, né? Como que funciona, isso aqui, o que acontece, como que você deve fazer, é muito legal, assim. E ele fala que ele criou esse manual, ele criou esse livro para ser realmente um manual do médium, né? Foi essa a intenção dele. Então, ler e estudar esses livros abre muitas portas para a gente ter um melhor entendimento, né? E todo o conteúdo recebido, seja de psicografia, de psicofonia, deve passar pelo crivo da razão e do bom senso. E Allan Kardec fez muito isso, né? Toda a comunicação, quantas questões ele perguntou, né? Mas qual é a origem? Quem é o médium que está passando a informação? Você conhece a moral dele para saber que tipo de espírito está se comunicando com ele? Será que essa informação é mesmo de Santos Dumont? Não é? Então é questionar sempre, né? Nós temos também que sempre questionar e não aceitar tudo, né? Evangelizar-se. Além, né, de estudar, é ter sempre a moral de Jesus Cristo no nosso coração, né? A gente estudou, por isso que a gente também coloca muito o Evangelho, toda segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês aqui, porque é importante a gente sempre estar sintonizado com a palavra de Jesus, com o ensinamento dele, porque ele é o mestre, né? Então a gente sempre questiona, mas Jesus faria isso, né? Qual seria a conduta? Nós tivemos uma aula tão legal, né? A última aula do Evangelho sobre, né, a misericórdia, né? Foi muito, muito legal, assim, e é muito importante a gente trazer sempre, né, a palavra de Jesus para, parece que dá uma direção, opa, volta para cá, né? A gente vai se perdendo, opa, volta para cá. Então, o evangelizar-se é muito importante na caminhada, para a gente poder fazer nossa reforma íntima, né? Ela está muito ligada na reforma íntima. A disciplina e a humildade, né? Lembrando, né, que a faculdade da mediunidade, ela pertence a Deus. Ela foi um presente para nós. Como que a gente vai usar esse presente que a gente recebeu, né? E é um presente para a gente evoluir mais rápido na nossa encarnação aqui. Então a gente deve pensar sempre nisso, em usá-la para o bem, né? Para melhorar, né? Para ajudar, para falar uma palavra de consolo, né? Então, um bom médium, ele compreende que é um simples tradutor das mensagens e deve se manter aberto às correções e avaliações fraternas do grupo do qual faz parte, né?
a disciplina, o tempo, respeitar os limites físicos também, né? Sem acreditar que possui dons especiais, né? Que vai curar todo mundo e que, né? Não, calma, né? Vamos ser humildes aqui, né? Vamos aprender, vamos devagar, né? E a integração a um centro espírita. Por mais que todos somos médiums e nem todos precisam trabalhar, às vezes as pessoas elas não querem, né? Você precisa trabalhar, né? Se você é um médium, é obrigatório trabalhar? Não, não é, né? No livro dos médiuns, Kardec fala, né? Mais pra frente a gente vai ver. Mas é importante a gente estudar, pelo menos, pra gente entender o que está acontecendo com a gente, né? E se você quer estar, né? Quer trabalhar ou quer, né, estar integrado, é muito legal. Por quê? Porque o exercício da mediunidade sozinho não é seguro, né? É bom você estar acompanhado de outras pessoas. O acompanhamento abre as experiências, né, em grupo. Você aprende muito mais com as experiências dos outros também, né? Então, a troca de experiências, né? O exercício em grupo e não isolado, e participar de um grupo espírita sério, ele oferece o amparo, a proteção, a orientação de trabalhadores encarnados mais experientes, além da assistência espiritual necessária para as reuniões mediúnicas organizadas, né? Um bom médio, ele só vai ser um bom médio se ele está equilibrado. A gente comentou sobre os chakras aquela vez, lembra? Do equilíbrio da energia, né? O quanto isso afeta no mental, né? O trabalho mediúnico demanda bastante também do nosso corpo físico, da nossa energia. Então, a gente estar equilibrado é muito importante. Estar perto de pessoas que têm essa experiência, que podem nos auxiliar também, e até você pode ser essa pessoa, auxiliar os outros, né? Então, é muito importante, né? A integração a um grupo de espírita também faz parte da nossa responsabilidade de ser bons, né? Melhores, né? Então, ser um bom médium na visão espírita é um sinônimo de ser um instrumento útil para o bem, né, na comunicação. E o que exige estudo contínuo, moralidade elevada e, acima de tudo, a prática da caridade sem qualquer interesse material. Aí aquelas frases que a gente tem, né? Fora da caridade não há salvação, orai e vigiai, né? Então a caridade, a reforma íntima. E aqui é um diálogo que eu trouxe, que resume bem, né? Que no primeiro encontro do Chico Xavier com Emmanuel, houve um diálogo entre eles, onde o Chico se dispõe a estar preparado para trabalhar na mediunidade. E aí Emmanuel fala, você não está desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem, seguindo 3 pontos. Daí Chico Xavier pergunta para Emmanuel, qual que é o primeiro então, né, para eu saber já? Aí ele responde, a disciplina, tem que ter disciplina. Ah, tá, e o segundo? Disciplina. E o terceiro, né? Disciplina, é claro. Então ele fala ali, né, veja, Emmanuel, que já Chico Xavier, né, que já tem a mediunidade desde os 5 anos de idade, então, né, maravilhoso. Não foi fácil para ele também. Ele teve que estudar, né? Ele teve que, né, compreender muitas coisas e ter muita disciplina para exercer todo aquele trabalho, né, maravilhoso que ele fez, né, nos deixou. E aqui também no livro Os Mensageiros, né, o André Luiz ele fala que lá no nosso lar tem uma parte lá da colônia que é os centros de preparação, não sei se eu escrevi aqui, enfim, é um centros de preparação para a reencarnação. E lá tem um prédio que é só sobre a mediunidade. Então, quando o espírito pede a mediunidade, lá na espiritualidade ele já começa a estudar sobre isso, sobre essa mediunidade mais ostensiva, por exemplo, né? E longas filas de médium partem daqui, né, da colônia, né, ele falando, para o mundo carnal com as necessárias instruções. Muitos se preparam, mas são os poucos que triunfam. Então lá existe todo um preparo, a espiritualidade, a mediunidade é algo que nós mesmos pedimos antes de encarnarmos, temos todo o preparo dos nossos amigos lá, né, amparo dos nossos amigos, quando viemos para cá também temos, mas aqui nós temos o livre-arbítrio e todas as dificuldades carnais, né? Então nem todos os médiuns que
vêm com essa mediunidade, ou às vezes talvez nem chegam a desenvolvê-la, porque aqui é diferente, né? Eles não triunfam, nem todos que conseguem triunfam, né? E aí eu também trouxe umas questões para a gente trabalhar um pouquinho, até envolvendo algumas que já foram feitas aqui em aula uns dias atrás. É obrigatório um médium ter que trabalhar? E o que acontece se ele não quiser ou desistir? Ele vai ser punido pela espiritualidade? Porque ele existiu? Ele não é um mau médium. A gente viu que os maus médiums, eles são punidos, né? Eles podem ser punidos porque eles estão usando a mediunidade ali de forma errada, sabendo que está errado, né? Aí ele vai ter as provas dele na próxima encarnação lá, para corrigir isso. Mas e se eu desistir, ou se eu não quiser, né? Poxa vida, eu vou ser punido? E aí tem uma questão que aconteceu lá no Pinga Fogo, com o Chico Xavier, e ele colocou nesse livro aqui. E aqui está dizendo assim, é uma pergunta que foi feita lá, né? O que acontece para uma pessoa que se recusa a desenvolver sua mediunidade? Já que essa mediunidade pode ajudar muitas pessoas, né? Haverá algum tipo de castigo? Ou cobrança? E daí o Chico Xavier responde lá, né? Energias que não doamos podem ser fatores de desequilíbrio em nossas vidas. Nossa consciência, em geral, nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. Praticando o bem em qualquer parte, estaremos colocando a nossa mediunidade a serviço de todos. Aqui ele diz, né, que você praticando o bem, você já está, né, fazendo algo bom, né? Mas, e essa energia toda que você tem, essa capacidade toda que você tem, pode causar desequilíbrio se você não souber canalizá-la, né? Hermínio de Miranda também fala algo assim. Faculdades embotadas, no caso dele ele fala embotadas, né? Ou rejeitadas ou ignoradas por médiuns em potencial, né? Causam distúrbios, às vezes incontornáveis, porque as energias que os sensitivos dispõem para essa finalidade não estão encontrando o seu escoadouro natural no desempenho normal da tarefa, né? Então, há de se tomar muito cuidado com esse médium, né? Que tem essas, às vezes, ótimos, né? Ostensivas faculdades, mas não quer desenvolver, né? Temos que cuidar desse médium para que ele não desequilibre, né? Então, nesse caso, deve-se respeitar sempre o livre-arbítrio da pessoa, né? De não querer trabalhar nas reuniões mediúnicas. No entanto, o médium portador de uma faculdade mais ostensiva, ele deve primar ao menos por educar a sua mediunidade, para aprender a conviver harmoniosamente com ela, né? E não viver desequilibrado, né? Então, Deus, em sua justiça e bondade, nos concedeu o livre-arbítrio e não vai nos castigar, né, por nos recusarmos a desenvolver ou trabalhar a nossa mediunidade. A mediunidade, ela é amor, ela jamais deve ser praticada com base no medo, em ameaças, né, represárias ou perseguições. Então, em nenhum momento, né, ninguém pode te julgar por essa tua decisão. É a sua decisão e você vai tê-la consigo. Não há não tem que, né, não tem que ficar, né, triste ou chateado ou nervoso, né? Você tomou essa decisão de não querer trabalhar. Você não vai ser castigado por isso. Talvez numa outra oportunidade, numa outra encarnação, ou talvez nessa, daqui a uns anos, você vai conseguir mudar de ideia ou desenvolver. Mas não, você não será punido, né? Você talvez só vai adiar isso para uma outra oportunidade, né? Mas é importante você cuidar de você, por conta dessa porta aberta que você tem. Então, é importante você procurar um centro espírita, procurar o estudo, se orientar, para que você só conviva melhor com o que você tem ali, né? Com o presente que você adquiriu, né? E na questão 178 do Livro dos Espíritos diz, né, que os espíritos, eles podem permanecer estacionários, mas eles não regridem. Se não progrediram, sua punição consiste apenas em recomeçar, né, nas existências mal vividas, no mundo adequado à sua natureza. Acho que foi uma questão que foi levantada aqui, né? A gente regride, né? Se você não trabalhar, ou se você, né, na encarnação, você vai regredir? Não, a gente não vai regredir.
No máximo a gente vai estacionar, né? E vai amadurecer isso em uma outra oportunidade que a gente tem, ou nessa ou numa próxima, né, encarnação, né? E aqui é um recado, né, uma frase que eu fiz, que a mediunidade ela é uma faculdade natural da alma. Ela não é assim um dom ou um privilégio, né, como a gente viu, né, representando uma ferramenta de trabalho mesmo, de estudo, de responsabilidade voltada para o próximo, de reforma íntima. Então exige a disciplina, moralidade e desapego, servindo como ponte para o bem e a caridade, sem espetáculos ou ganhos materiais, né? Aceitar com naturalidade, de forma consciente, a mediunidade ela alarga os horizontes da percepção humana, então a respeito dos valores existenciais, contribuindo com a elevação para a compreensão da imortalidade, dos objetivos da jornada física, que devem ser realizados com um clima de alegria e gratidão a Deus. É isso. E aqui algumas referências que eu trouxe, né, fora as que já estão lá no texto, né? Alguma dúvida sobre isso, gente? Ou querem comentar alguma coisa que vocês queiram dividir, né? Sobre ter a mediunidade ou querer, às vezes... uma coisa que eu não coloquei, mas eu acabei estudando hoje de manhã, assim, na hora do almoço, sobre forçar a mediunidade, né? Isso também não é legal, né? Muitas pessoas, elas querem ter uma mediunidade, né? Eu queria tanto psicografar alguma coisa e tenta, né, evocar. Isso não é bem visto também, não é legal. Você tem que respeitar o seu tempo, né? Às vezes não é para você fazer esse tipo de atividade, né? Não vai desenvolver. Então também tem isso, não forçar a mediunidade, né? Outra questão que eu não coloquei aqui, mas vou falar, tem 5 minutos ainda. Já que vocês não vão falar, eu vou falar mais um pouquinho. Sobre a mediunidade infantil nas crianças, né? Tem uma passagem lá no livro dos médiuns também, que fala, né? Quando a criança, né? Ou forçar a mediunidade da criança, a criança com, sei lá, 12 anos começa a ter a mediunidade, às vezes, né? A trabalhar isso, né? Tem que cuidar, porque às vezes já 12 anos já tem ali um discernimento, né? Já assusta algumas vezes, né? É complicado, é diferente da criança que já nasce com a mediunidade e ela já cresce com a mediunidade, né? Que nem o Chico Xavier lá, com 5 anos ele já via a mãe dele, né? Ele já entendia que a mãe dele não estava ali, mas ele via ela. Então aquilo era natural. Então quando a criança ela desperta a mediunidade já bem novinha, é diferente de tratar a mediunidade de uma criança que começou com mais lá de 10, 12 anos, porque ela já entende, opa, eu não tinha isso e agora eu tenho, o que está acontecendo? Então também é importante buscar a orientação, né, o ensinamento, né, estudar, para auxiliar essa pessoa que está ali desenvolvendo a mediunidade naquele momento da vida, né? E é isso. Muito bom. Parabéns. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Porque eu tive que sair para ver o negócio e falhou uma metade da aula, pelo menos. Uhum. Eu sempre coloco algumas anotações quando a gente vem para aula. Eu trago elas anotadinhas no celular aqui. E provavelmente não estava. Eu peguei uma parte que já fala sobre mais um pedaço que eu não faltei, mas ali a mediunidade ela é uma faculdade. Está colocado acho que no início, né? Não um privilégio, ou seja, não é quem tem a mediunidade que existe um privilégio sobre isso. Na verdade, a gente muito mais deve, como consta naquela obra que você colocou ali que o Nosso Lar explica lá, né? Então, o primeiro ponto é que a mediunidade ela é uma faculdade e não um privilégio. Ali você colocou que eu vi que a responsabilidade começa pelo autoconhecimento. Então, a gente ter esse conhecimento é importante. Disciplina e compromisso, eu ouvi você colocando ali disciplina, mas o compromisso é importante, tá? Eu coloco isso como, eu posso falar isso de cadeira em relação ao compromisso de médiums, né? A impressão que a gente tem é que querem começar a trabalhar e depois o compromisso ele se perde por qualquer outro motivo.
né? Então isso falando a nível de trabalho mediúnico, mas o compromisso com as pessoas aqui na casa, muitas vezes a gente vê assim, trata as pessoas, a pessoa vem, toma 1, 2 passos e desaparece. E volta dali 6 meses, a gente sabe que isso é um problema mediúnico que tem que ser tratado, tá? Vigilância moral você colocou, porque eu vi você falando ali. Esse acho que não está, eu não vi pelo menos, pode ser que esteja naquele ato que eu fiquei fora. O sigilo como dever moral do médium. Não, Então, esse eu não mencionei ali. Isso é um dos itens de responsabilidade, né? Sim. Porque o sigilo, tudo que a gente ouve nos atendimentos fraternos, às vezes nas câmaras de passe, nas doutrinações, ele é sigiloso. Então, até o que a gente sente também, o que a gente vê, né? Exatamente. Tem não que ser só, respeitado a privacidade tanto do médium, quanto do desencarnado, quanto do encarnado que está sendo assistido ali. Sim. Então, ter isso aí como uma das... esse sigilo é um dever moral dos médiuns ali. Ter humildade diante das comunicações, eu vi você colocando daquele espírito que se apresenta como um espírito famoso, e é bem comum isso, né? A mistificação, E ter um equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Sim. Eu realmente não via se foi colocado desta forma. Pode ter colocado nas entrelinhas, mas eu não prestei atenção Acho porque eu que estava lá fora, tá? Mas tem que ter esse equilíbrio entre a vida, tá? Acho que tá aqui. Respeitando seus limites físicos e mentais, né? Exatamente. Sem possuir dons especiais ou poderes de cura, né? E até assim, por que eu falo da gente ter esse equilíbrio? Porque muitas vezes as pessoas largam, deixam de mão o trabalho, deixam de mão a família, deixam de mão os estudos, a vida, né, a saúde, para se dedicar exclusivamente aos trabalhos mediúnicos. Não é assim que funciona. Para que o trabalho mediúnico funcione corretamente, você tem que ter pelo menos 3 pilares ali bem equilibrados, que é a saúde, a família e o teu trabalho. Se esses 3 estiverem sólidos, você consegue executar o trabalho mediúnico. Se isso não estiver sólido, isso não vai executar. Né? E a nossa mediunidade é como uma lâmpada, né? Como aquela lâmpada ali. Ela ilumina o que a gente direcionar. Quanto mais equilibrada ela vai, quanto mais limpo, mais organizada, ela vai continuar por tempo equilibrando. Mas a importância é assim, não adianta a gente querer ser aquela lâmpada e iluminar a vida dos outros se nós não conseguimos iluminar a nossa própria, com a mediunidade. Então esses são itens ali que eu sempre coloco, esses 8 pontos. Muitos estão ali nas entrelinhas, tá? Não é nenhuma correção, é só um complemento que eu fiquei um tempo fora, então só para dar um repassar nas atividades ali, tá? Então precisa desse ponto. O principal, os 2 principais pontos que eu sempre trabalho é o sigilo e o equilíbrio. Tá? Sigilo e equilíbrio. Os outros não são menos importantes, mas esses 2 são os que eu vejo mais o pessoal falhando na hora que começa a trabalhar na mediunidade, que é a falta de sigilo sobre as informações e o equilíbrio entre a vida fora da casa e a vida dentro pessoal, da casa. né? Exatamente. É importante isso. Exato. Muito bom. É isso. Muito bom mesmo.